Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio da Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio ficámos finalmente a conhecer os primeiros anos de vida de Afonso, que viria a ser o quinto rei de Portugal. Falámos do seu nascimento, da sua infância e da sua ida para a França. E embora todos estes eventos tenham teorias diversas sobre datas e acontecimentos, tentámos analisar todas e demos a nossa opinião das quais seriam as mais plausíveis. Neste episódio vamos acompanhar Afonso até a França, conhecer um pouco da sua vida por estes lados e toda a conjuntura que acaba, como já sabemos, no seu regresso a Portugal para governar o país onde nasceu e o viu crescer. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Bem, vamos então começar a nossa história. Estamos em França, no ano de 1234, e é precisamente neste ano que é registado pela primeira vez a presença do infante Afonso nas cortes francesas. Este registro ocorreu num evento de proporções enormes, o casamento do seu primo de França, Luís IX, com Margarida de Provença. Podemos recorrer aos registros da obra Coleção de Historiadores da Gália e de França para falar um pouco sobre esta cerimónia. No casamento de Luís IX de França, a 27 de maio de 1234, estavam presentes a Rainha Branca, Afonso de Poitiers, irmão do noivo, e ainda o nosso protagonista, com cerca de 20 anos, Afonso de Portugal. Estes dois últimos, Afonso de Poitiers e Afonso de Portugal, estavam vestidos de púrpura, uma cor tradicionalmente associada à nobreza, já desde os tempos da Roma Antiga. Devido à dificuldade de produção deste pigmento, o que fazia com que os tecidos desta cor fossem extremamente caros para a altura. De acordo com Solange Corbin, musicóloga francesa, o nosso infante Afonso terá sido criado na corte francesa pela sua tia, a Rainha Branca, como se de um verdadeiro filho se tratasse. Este não foi privado da melhor educação existente à época, incluindo até acesso privilegiado às letras e às artes, áreas pelas quais demonstrava particular inclinação. Mas isto não quer dizer que não dispensasse tempo para as brincadeiras infantis e os jogos de armas com o seu primo Afonso de Poitiers. Afonso de Portugal viu em França uma realidade muito diferente da que deixara em Portugal. O território era incomparavelmente maior, a corte era um aparato notório, e tanto a organização política e territorial como as visões jurídicas e socioculturais eram amplamente diferentes das portuguesas. Os cerca de 10 anos que passou junto do pai e os 15 anos que viveu no seu país não marcaram de forma tão decisiva o seu crescimento e educação como os 16 que viria a passar em França. Mesmo sem que se previsse, à época, que pudesse algum dia ascender ao trono português, a aproximação com a governação e com a conduta real do seu primo Luís IX, um dos mais marcantes reis de França, deram-lhe certamente uma noção e perspectiva clara das complexidades do exercício do poder e dos inúmeros desafios políticos que poderiam surgir no decurso de um reinado. França era na altura um dos, se não mesmo, o reino mais rico, populoso e centralizado da Europa da época. A sua economia era extremamente sólida e o poder político firmava-se cada vez mais, especialmente sob a liderança de Luís IX. Foi neste contexto que o reino francês consolidou de forma ainda mais visível os seus fundamentos nacionais e régios, assentes em estruturas e mentalidades feudais. Este processo já tinha sido desenvolvido pelo seu avô, Filipe Augusto, de quem já falámos nos episódios de interlúdio. Ou seja, os esforços da centralização destes reis franceses não passou pela abolição do feudalismo, mas em tirar partido das suas estruturas para afirmar o poder régio sobre todos os outros. Foi precisamente neste ambiente que Afonso passou os seus anos de formação. Nesta corte conheceu de perto as reformas romanistas implementadas por Filipe Augusto, reformas que elevaram o domínio régio a um novo patamar da centralização e autoridade.
Ao mesmo tempo, Afonso testemunhou a forma como a coroa francesa procurava enfraquecer os grandes principados que podiam rivalizar com o poder do rei, como era o caso da Normandia e Flandres. Esta experiência, absorvida ainda na juventude, deu a Afonso uma visão política muito mais ampla do que alguma vez teria adquirido em Portugal. Uma nova realidade estatal começa a ganhar forma a partir desta centralização do poder régio. Pela primeira vez, surge um verdadeiro sentimento de identidade e de comunidade nacional, capaz de sustentar a autoridade do trono, enquanto, gradualmente, neutraliza o status quo da estrutura feudal. Um exemplo claro desta estratégia é a forma como Luís IX casa as suas irmãs com os herdeiros dos condados de Toulouse e da Provença, assegurando assim a presença da dinastia dos Capetos no sul de França. Este processo tinha já começado quando, muito por força dos monarcas franceses, o Papa lançou uma cruzada dentro da própria Europa contra os albigenses ou cátaros. As crenças gnósticas e escatológicas deste grupo, ou seja, crenças sobre o conhecimento secreto da fé e a expectativa do fim dos tempos, funcionaram mais como desculpa espiritual do que como verdadeira razão. No fundo, quando olhamos para os interesses e motivações em jogo, quem saiu realmente a ganhar com tudo isto foram os monarcas franceses, bem mais do que o próprio Papa. No rescaldo, como já falámos, os reis de Aragão perderam praticamente toda a sua influência no sul de França, incluindo Toulouse e Provença. E também, mencionado noutros interlúdios, o próprio rei Pedro II de Aragão morre na Batalha de Morée, em 1213. Nós estamos agora no rescaldo de todos estes acontecimentos, e Luís IX é um rei que vive os frutos dessas lutas, estendendo a sua influência tão a sul como Marselha. Uma grande evolução, se considerarmos que apenas no início do século anterior, os reis de França governavam efetivamente Paris e os territórios em seu redor. Para além de tudo isto, o reino francês vê também um período de grande prosperidade económica, sobretudo nos centros urbanos, beneficiando diretamente do apoio da coroa ao desenvolvimento das cidades, ligando assim a raiz, que era o poder local, ao trono. Espiritualmente, é no reinado de Luís IX ou São Luís que se desvenda a função teocrática do trono. A monarquia francesa consolida-se então sobre bases profundamente enraizadas na tradição paulina, segundo a qual Deus é o único verdadeiro soberano. Deste modo, a missão do rei é garantir a paz e a ordem no reino através da sua própria submissão a Deus, pelo bem comum. Assim, Luís IX foi visto como o expoente máximo da devoção, idealismo moral e justiça de acordo com os princípios cristãos, acompanhado por um círculo eclesiástico forte e unido na corte. Vamos voltar as nossas atenções de novo ao nosso Afonso. Este, a 13 de maio de 1239, já com 25 anos de idade, é armado cavaleiro. A cavalaria, na altura, era um verdadeiro sacramento munido de vários rituais eclesiásticos, de modo a purificar a alma. Estes rituais consistiam em jejum, oração, penitência, confissão e comunhão. Esta armação de cavaleiro foi, à época, relativamente tardia, tendo em conta que este já tinha 25 anos. Contudo, o facto de ter passado toda a sua juventude nas cortes francesas permite-nos assumir que ele tenha tido educação na arte da batalha e da guerra. Sabemos que, se este estivesse em Portugal, esta educação na arte e da guerra seria certamente uma preocupação do seu pai, Afonso II. Mas existia ainda aquela outra questão do coração, o amor. E este, arranjado ou não, ainda não lhe tinha batido à porta. E, como consequência, nem a sua descendência. Mas Afonso tinha um cupido autoritário e com uma enorme sede de poder. Este tinha o nome de Branca, a sua tia. Esta terá procurado uma candidata à altura para um infante de tão grande prestígio e que preferencialmente pudesse trazer com ela uma ou mais vantagens políticas, assim como um estatuto económico adequado. Branca lança a sua seta de Cupido e acerta em cheio em Matilde de Bolonha. Esta seta de Cupido não tinha o amor como objetivo primário. Branca tinha como objetivo principal obter maior controle da dinastia dos Capetos na região de Bolonha. Com isto dito,
Afonso de Portugal e Matilde casam-se entre 13 e 23 de maio de 1239. Uma nota importante. Não devemos confundir esta Bolonha, ou Boulogne, com a Bolonha italiana, que fica na região dos Apeninos e cujo nome foi usado para batizar uma das reformas educativas mais ambiciosas a nível europeu. Essa Bolonha italiana é o local onde foi fundada a primeira universidade europeia da época medieval, que ainda permanece aberta. A Bolonha de que falamos aqui no contexto de Afonso III é uma cidade acantonada perto de Calais, no extremo norte de França, e tem como nome oficial Boulogne-sur-Mer. Matilde era filha da condessa Ida de Boulogne e do conde Reinaldo de Dampmartin. Esta herda o título do seu pai, condessa de Boulogne, quando este morre na prisão do Louvre. Afonso, agora como seu marido, herda também este título, passando a ser Afonso, conde de Boulogne. Este não era o primeiro casamento de Matilde. Esta era viúva do Filipe de Urrupel, que tinha morrido 5 anos antes, filho legitimado de Filipe Augusto. Mas Matilde e este casamento tinha muito que se lhe diga. Esta era cerca de 20 anos mais velha que Afonso, o que faz com que na altura do casamento eles tivessem cerca de 25 anos e 45 anos. Uma mulher com 45 anos não é, de grosso modo, bom presságio no que respeita à questão da descendência. Mas já lá iremos. Para além disto, pairava a suspeita que Matilde terá possivelmente matado o seu antigo marido, Filipe de Urrupel, dado que, na altura deste seu primeiro casamento, esta estaria apaixonada por Florent de Hainaut. Não apenas por causa desta suspeita, mas de modo geral Matilde era já na altura considerada uma mulher de pouca empatia. Mas era portadora de uma grande fortuna, fator decisivo na escolha de Branca para casar o infante Afonso. Matilde escreve no seu testamento de 1241, 2 anos após o seu casamento com Afonso de Portugal e agora conde de Bolonha, que deixa 24.000 libras parisienses a este mesmo, na eventualidade da sua morte. É também por esta altura que surge a primeira referência literária ao conde de Bolonha. Trata-se de uma composição lírica do trovador Moinot de Arras, escrita pouco depois de Afonso ter recuado na sua posição de acompanhar a cruzada que partira de Marselha em direção à Terra Santa. Esta decisão valeu-lhe o rótulo de cobarde. Nesta obra, o trovador procura encorajá-lo a retomar a sua ambição inicial e a não abandonar a ideia de participar na expedição. Passo a citar. Canção vai sem demora. Dizer ao bolonhês que, se mantiver as boas intenções que lhe vi em Esdin, não faltará a proeza, com o que muitos se alegraram, e se espantarão os que chamavam cobarde a barão de tal alteza. Entre 28 de abril de 1242 e 7 de abril de 1243, Dom Afonso acompanhou o seu primo Luís IX, rei de França, numa campanha contra a Inglaterra e o condado de Marches. Foi nesta guerra que Afonso se destaca especialmente na Batalha de Saintes, a 22 de julho de 1242, pela sua valentia, coragem e eficiência nos vários campos de batalha, o que lhe concede um enorme prestígio. De tal forma que o Papa Inocêncio IV aconselha-o a participar nas campanhas na Terra Santa. Mas os ecos dos seus feitos não ficaram restritos à França ou a Roma. Também em Portugal se acompanhava com atenção a ascensão do infante. Agora um homem feito que, apesar de à partida não estar destinado a herdar a coroa, começava a ser visto como uma forte opção caso a discórdia, a desorganização e o conflito continuassem à solta no reino. Não nos podemos esquecer que Dom Sancho II, o rei de Portugal de momento, tinha, no seu primeiro testamento, reservado o lugar da sucessão para o seu irmão, agora Dom Afonso, conde de Bolonha. Dom Sancho II ainda não tinha filhos, e isto cria as circunstâncias para não só o clero português, mas também a nobreza, ter múltiplas razões para procurar contactos com Dom Afonso, mesmo este estando distante. A 29 de junho de 1243,
Pouco depois de concluída a campanha em que tinha participado, Dom Afonso obteve licença para atravessar a Gasconha, na altura sob domínio inglês, com o objetivo de realizar uma peregrinação a Santiago de Compostela. Esta peregrinação é um assunto que ainda é debatido entre os historiadores na medida em que se de facto aconteceu ou não. No entanto, caso tenha efetivamente acontecido, não seria de todo descabido pensar que Afonso tivesse aproveitado a ocasião para reunir-se com membros do clero e da nobreza portuguesa, discutindo o futuro do reino e até uma possível ou eventual intervenção da sua parte. Esta teoria é defendida por Patrícia de Baubetta. Na eventual confirmação desta peregrinação, sabemos que este volta à França já em 1244, isto porque a 1 de maio acompanha a sua tia Branca e os seus primos numa peregrinação a Limoges, Saint-Martial e Rocamadour. Também nesta altura, o seu primo Luís IX e a sua mulher Margarida viam o nascimento do seu primeiro filho homem, também chamado Luís, assegurando assim o futuro da dinastia dos Capetos e a falta de originalidade para os nomes. Este não seria o único filho varão do rei de França, visto que no ano seguinte nasceria Filipe. Estamos agora num ponto na nossa história que nos parece uma excelente altura para reavivar a memória de quem nos segue desde os nossos relatos sobre a vida de Dom Sancho II. Não eram só os portugueses que estavam atentos aos feitos de Dom Afonso lá fora. Dom Afonso também estava com bastante atenção ao que se passava por Portugal. Foi ele que, no ano de 1244, comunica ao Papa Inocêncio IV a questão da consanguinidade entre o seu irmão Dom Sancho II, rei de Portugal, e Messia Lopes de Haro, a sua recente esposa. Esta situação deu origem à bula enviada por Roma ao arcebispo de Compostela e ao bispo de Astorga, a 12 de fevereiro de 1245, de modo a se iniciarem as investigações devidas. Toda esta situação demonstra bem a preocupação de Dom Afonso face à possibilidade do seu irmão ainda poder vir a ter descendência. Descendência essa que o ultrapassa na sucessão ao trono do Reino de Portugal. Conseguimos assim perceber que a relação entre Dom Afonso com o Papa era próxima e influente de ambas as partes. Pelo contrário, a relação de Dom Sancho II com o Papa e os anteriores, bem como em grande escala com o clero português, desvanece nesta altura e era até certo ponto hostil. Em março de 1245, o Papa Inocêncio IV emite outra bula, a Inter alia Desiderabilia, onde faz grandes acusações e justifica uma potencial deposição de Dom Sancho II do trono português. Podemos dizer com alguma certeza que, antes da emissão desta bula, o conde Dom Afonso já teria sido contactado e informado do que se iria suceder e dos tempos que viriam. Mais ainda, é muito provável que o Papa tenha já aceito a candidatura de Dom Afonso ao trono de Portugal. Deste modo, a ideia de rumar até à Terra Santa que o Papa lhe tinha proposto, ainda no início do ano, ficou convenientemente esquecida, se assim podemos dizer. O conde Dom Afonso mostra-se disponível para regressar a Portugal para combater os infiéis. Para isso, Dom Afonso e todos os que o quiseram apoiar recebem um documento a 8 de abril de 1245, sendo este a bula Cum Zelo Fidei, uma autorização papal para ir até à Península Ibérica matar sarracenos. Meses depois, a 28 de junho de 1245, dá-se o Concílio de Lyon, que durou vários dias e reuniu as mais altas esferas eclesiásticas europeias e também grandes nomes da Europa feudal na altura. No caso português, estavam presentes o arcebispo de Braga, Dom João Viegas de Porto Carreiro, o seu sobrinho, Fernando Anes, e o bispo de Coimbra, Dom Tibúrcio. Já falámos anteriormente um pouco sobre este concílio, mas não custa nada relembrar que este tinha como objetivo a deposição de 2 monarcas e a oficialização de mais uma campanha à Terra Santa. Como muitos sabem, um dos monarcas a enfrentar a fúria eclesiástica foi o Sacro Imperador Frederico II, de quem tanto já falámos. E mesmo por essa razão não nos vamos largar nesta temática específica dos confrontos entre o Sacro Império Romano-Germânico e o Papado. O outro monarca a sofrer as consequências de embater de frente contra a Igreja foi o nosso já conhecido Dom Sancho II de Portugal,
Semelhante à situação de Frederico II, já falámos bastante sobre Dom Sancho II, mas neste caso vamos só dar uma passagem ao de leve pelos acontecimentos. Após este concílio é emitida a bula Grandi Noni Merito, a 24 de julho de 1245, que afastou de forma definitiva Dom Sancho II do governo português. Na prática, poderia ser entendido como uma deposição, mas tecnicamente não foi assim. Sancho perdia efetivamente o poder de reinar e governar, passando este para o seu irmão Afonso, que passaria a ostentar o título de visitador, curador e defensor do reino. A justificação apresentada foi a situação de anarquia em que o reino mergulhara e a evidente incompetência governativa do monarca, visível sobretudo na ausência da justiça. A bula papal acusava Dom Sancho II de perseguição sistemática à Igreja desde os inícios do seu reinado, nomeadamente pela imposição de pesados impostos ao clero. As queixas constantes dos prelados portugueses reforçavam a acusação, apontando não só abusos fiscais, mas também episódios de violência física e depredação de bens da Igreja. O reino chegou a viver sob interditos frequentes e o próprio rei foi alvo de sucessivas comunhões. A polémica em torno da consanguinidade do seu casamento acabou por ser mais um argumento que pesou na decisão de Roma. Desta forma, o Papa não só, mas também apoiado nos conselhos dos prelados portugueses injustiçados, incentivava todos aqueles que tivessem sofrido às mãos do negligente rei a reconhecerem a autoridade do conde de Bolonha, irmão do rei, que, devido ao seu amor não só ao reino, mas também ao povo que o viu nascer, em toda a sua sabedoria e magnanimidade, iria seguramente proceder à reorganização e reestruturação do reino. Mais do que um simples pedido de obediência a Dom Afonso, a bula papal pede ainda que lhe fosse prestada fidelidade, homenagem e juramento, como se ele já fosse rei dos portugueses. A entrada de Dom Afonso e dos seus representantes nas cidades, castelos e vilas deveria ser facilitada. Curiosamente, e de forma estranha mas clara, a bula esclarece que o conde não sucederia imediatamente ao irmão, mas exerceria o poder enquanto Dom Sancho II permanecesse impedido de governar. Isto faz sentido se pensarmos que, caso Sancho viesse a ter descendência, Afonso permaneceria arredado da sucessão ao trono, de forma definitiva, em favor dos filhos do primeiro. A responsabilidade para executar este mandato cabe ao arcebispo de Braga e ao arcebispo de Coimbra, Dom João Viegas e Dom Tibúrcio, respectivamente. Dom Afonso era munido da capacidade para governar um reino como um monarca em pleno. E isto deve-se muito à educação que teve no seio da corte francesa, onde às crianças era dado um lugar de destaque na educação, quer estas viessem a governar ou não. A educação e formação, quer moral, quer intelectual e política, era dada com vista à excelência da execução de qualquer função real. Tendo sido escolhido e legitimado pela Santa Sé, Dom Afonso é obrigado a prestar juramento para defender um reino turbulento e em guerra. A 6 de setembro de 1245, o conde de Bolonha jurou em Paris, perante o arcebispo de Braga, Dom João Viegas, e do seu capelão, Dom João Martins, comprometendo-se a que, caso assumisse o governo do reino, garantiria a justiça e a paz, tanto civil quanto religiosa. Prometeu respeitar e fazer respeitar todas as liberdades dos seus súbitos, ouvir os conselhos dos prelados e proteger os membros de Cristo, incluindo igrejas, mosteiros e outros locais sagrados. E mais importante ainda, manter sempre fidelidade à Santa Igreja. Segundo um relato de uma testemunha, sabemos que Dom Afonso, ainda a digerir a ceia de Natal, entra em Lisboa por via marítima a 26 de dezembro de 1245, acompanhado do bispo de Coimbra, Dom Tibúrcio, e também pelo arcebispo de Braga, Dom João Viegas. Nesta altura, Dom Tibúrcio encontrava-se bastante doente e até lhe foi negado o regresso à sua igreja em Coimbra, que era controlada pelos leais de Dom Sancho II. Como tal, passou os anos finais da sua vida entre Leiria e Santarém. A partir do mês seguinte e durante os próximos 18 meses, Dom Sancho II refugiou-se em Coimbra,
com os poucos apoiantes que ainda lhe eram fiéis, nobres, administradores e cavaleiros. Fora deste pequeno círculo, o reino estava dividido. De um lado, os que ainda apoiavam o rei. Do outro, aqueles que desejavam a sua deposição, estivessem ou não informados da chegada e das intenções de Dom Afonso III. A presença de Dom Sancho em Coimbra transformou a cidade num verdadeiro epicentro de desorganização e violência. As populações, sem qualquer segurança proporcionada pelo poder régio, procuravam proteção junto dos nobres locais, mesmo que isto significasse contrariar o próprio monarca. Um exemplo desta época conturbada surge mais tarde, quando João Anes, bisneto do chanceler Julião Paes, vende a sua casa a João Pires de Abuim, dizendo: "Como recompensa pela grande ajuda que me deste contra o rei de Portugal." Foi neste contexto que Dom Afonso III, percebendo a dificuldade de entrar em Coimbra, depois de recusada a entrada de Dom Tibúrcio, dirige-se para Leiria, acompanhado de membros ilustres do clero. A 2 de abril de 1246, entra na cidade e é recebido calorosamente pelo povo e pelo clero local. Embora a adesão popular pareça imediata, é possível que tenha enfrentado alguma resistência política e militar. Sabe-se que Martim Fernandes, alcaide de Leiria e apoiante de Dom Sancho II, pode ter exigido um suborno para vender o castelo em vez de o entregar. De qualquer forma, este episódio marca o regresso efetivo de Dom Afonso a Portugal e o início da sua afirmação como futuro rei, pronto para reorganizar um reino fragmentado e instável. E com este desfecho termina assim o nosso segundo episódio dedicado a Dom Afonso III, que após anos de formação em França, regressa a Portugal. Chega ao seu país de origem e é recebido com entusiasmo pelos seus, um sinal de esperança depositada no bolonhês para restaurar a ordem e reorganizar o reino. Esta chegada marca o início efetivo do seu reinado em Portugal. Não percam o próximo episódio, onde vamos começar a explorar o início do seu governo enquanto o seu irmão se exila em Toledo, e como este enfrenta desafios de estabilizar um reino dividido e em crise. Até lá, um bem-aja a todos.